O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para o cheque, no qual eu e Felipe seguimos repercutindo o conflito na faixa de Gaza. Israel atira em civis que faziam fila por ajuda humanitária em Gaza. Vamos lá, essa foi a principal notícia, né, desses últimos dias. Isso foi nas primeiras horas do dia 29 de fevereiro e tem se tornado uma grande vítima, né, da batalha de narrativas, né? E aqui, né, a gente falou no início da coluna aberta, né, que a gente ia mais uma vez citar o Macron ainda numa abertura de bloco. Chegou a hora, né, aqui no cheque, já que o presidente francês escreveu no Twitter profunda indignação pelas imagens vindas de Gaza, onde civis foram alvo de soldados israelenses. Tá? Ele escreveu em inglês, have been targeted. Expresso minha mais forte condenação por esse tiroteio, por esses disparos, e peço por verdade, justiça e respeito ao direito internacional. Por que eu acho esse tweet aqui, eu achei esse tweet muito importante, muito interessante. Primeiro, vamos aos fatos. Nós tivemos a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, numa passagem norte, tá, da faixa de Gaza. Não pela passagem com a fronteira com o Egito, né? Ali a passagem de Rafah, por exemplo, mas a entrada de ajuda humanitária por uma passagem norte, tá, como pressão do próprio gabinete de guerra de Israel, tá, a passagem de Erez, no caso, para fins de propaganda. Fala, olha só, nós em Israel estamos sim deixando entrar ajuda humanitária. Isso era mais ou menos 4h30 da manhã, tá? Como mencionei, eram as primeiras horas do dia. Diversas pessoas se aglomeraram em torno dos caminhões e soldados israelenses dispararam contra essas pessoas. E só um detalhe, Felipe, que 2 dias antes desse acontecimento, o Michael Fakhry, que é relator especial do direito à comida para as Nações Unidas, em uma entrevista ao Guardian, havia dito, né, que Israel estava deliberadamente deixando os palestinos famélicos. Então, aí entra isso, né, de vamos deixar ajuda entrar pela fronteira norte, né? E aí nós tivemos pessoas que morreram como consequência direta dos disparos e pessoas que morreram como consequência indireta porque tivemos correria, tivemos pessoas que morreram pisoteadas, tivemos pessoas que morreram aparentemente atropeladas pelos caminhões de comida, tá? Então, nesse momento, estamos na sexta-feira, 11h20 da noite já, tratam-se de pelo menos 112 mortes confirmadas, 112 pessoas mortas, tá? E 760 pessoas feridas. E ainda nas palavras do Fakhry, né, que deixar as pessoas famintas intencionalmente é claramente um crime de guerra. Israel anunciou a sua intenção de destruir o povo palestino no todo ou em parte simplesmente por serem palestinos. A versão oficial do governo de Israel, que é reverberada pelos atores da Hasbará, por exemplo, diz que, na verdade, os soldados israelenses teriam atirado para cima para evitar o saque dos caminhões, né? Que os caminhões, inclusive, teriam sido ou iriam ser tomados pelo Hamas e que, na verdade, as pessoas que morreram foram pisoteadas, tá, num incidente separado. Não, tá? Todas as mortes são consequência direta ou indireta dos disparos dos soldados israelenses.
primeiro eles iam proteger os caminhões. Depois veio a narrativa de que eles estavam se sentindo ameaçados pela multidão. E aí tem dois aspectos interessantes. O primeiro, que é o tweet do Macron, como eu falei. O Macron, ele é um dos líderes europeus que mais apoia Israel. Vamos lembrar que o Macron visitou Israel logo depois dos ataques de 7 de outubro. Tem uma grande comunidade judaica na França. O Macron, inclusive, frequentemente evoca a questão da memória do antissemitismo no país, a participação de autoridades francesas no Holocausto, tá? A participação ativa de autoridades francesas, não apenas a mera negligência, a participação ativa de franceses no Holocausto. Então, assim, ele não é uma pessoa que pode ser classificada como suspeita de ser um simpatizante do Hamas. E segundo, como presidente de uma potência nuclear, o Macron tem mais acessos à informações, do que qualquer pessoa que está no Twitter discutindo com você, do que o Matias, tá? Então, assim, ele não faria essa declaração pública, mesmo ele sendo o Michael Scott de Versalhes, ele não faria uma declaração pública falando explicitamente que civis foram alvo por soldados israelenses, se ele não tivesse como manter isso, se ele não tivesse sido brifado, tá, de alguma maneira que pudesse manter isso. Tá? E aí entra o que a gente falou na coluna aberta, que é o Macron tá nesse momento de que ele tá sem freio na língua, né? Porque ele... Teve até um cara lá, eu compartilhei o tweet, né, no Twitter, e tem um cara falando, ele tá agindo assim por razões eleitorais. Sim, o Macron é um político, ele vai agir por interesses, os estados vão agir por interesses, perfeito. Mas o Macron não vai disputar a eleição, ele não precisa... Então, assim, é por isso que ele está nesse momento de língua sem freio. E, junto com isso, eu queria ler o fio do nosso João Coates Miragaia, né, também historiador e vascaíno, que ele publicou hoje, dia 1º de março, né, hoje à tarde. Ele que mora em Israel e é um dos integrantes do podcast Lado Esquerdo do Muro. O caso dos 112 palestinos mortos na hora da ajuda humanitária é uma das maiores, se não a maior atrocidade desde o 7 de outubro. Mais assustador do que o caso em si, que já é estrondoso, é a repercussão aqui em Israel. Primeiramente, saiu a notícia que mais de 70 palestinos no norte de Gaza haviam sido mortos por disparos do exército enquanto recebiam ajuda humanitária. Alguns teriam partido para cima dos soldados que temeram por suas vidas e dispararam. Isso já foi tratado com ênfase no porquê dos disparos, não no choque das mortes. Assim funciona a imensa maioria da mídia quando um país está em guerra. O inimigo é desumanizado. Mas calma que piora. Algumas horas depois, as forças de Israel publicaram as imagens aéreas do evento e afirmaram que só 10 pessoas foram mortas por disparos que teriam sido para o alto e nas pernas do que se aproximavam. Os outros teriam sido vítimas da confusão. Em outras palavras, morreram pisoteados e sufocados pelo corre-corre instaurado quando escutaram os disparos. A mensagem das forças de Israel, embora não diga abertamente, tenta se eximir de responsabilidade, e isso é ainda mais chocante. Como potência ocupante, a responsabilidade por manter a ordem no local é das forças de Israel. A decisão de levar ajuda humanitária pela passagem de Erez, no norte da faixa de Gaza, foi do Gabinete de Guerra de Israel. O exército tem que estar preparado para executar a função. No norte da faixa de Gaza, não há mais controle civil do Hamas. Não há agência da ONU para refugiados palestinos. Não há nenhum órgão que possa desempenhar tal tarefa. A fome é avassaladora e Israel tem a obrigação de proteger os civis quando ocupa a região. Não se trata de caridade, mas de dever. Mesmo se houvesse terroristas infiltrados entre os que recebem ajuda, a responsabilidade é das forças de Israel, mas aparentemente sequer havia. E mesmo assim, o caso resultou numa mortandade surreal até para os padrões do confronto em curso. Mas calma que piora. Na tarde do mesmo dia, houve uma coletiva de Netanyahu. Sabem quantas perguntas foram feitas a ele sobre o caso? 0. Nenhum jornalista da mídia israelense que teve a voz questionou o governo israelense sobre o ocorrido. O assunto principal, a lei do alistamento. De fato, há uma crise política no país resultante do projeto de lei que isenta a população ultra-ortodoxa do serviço militar. E o ministro da Defesa disse que não apresentará essa proposta sem que haja um consenso sobre a mesma.
Né? Recapitulando brevemente, tá? Isso aqui não está no fio do João, mas né, essa questão do serviço militar dos ortodoxos em Israel é um assunto há muito tempo debatido. Eles são isentos e isso gera, né, críticas de parte da sociedade, que lembra que Israel deveria ser um Estado secular. Um dos principais líderes nesse sentido era o Avigdor Lieberman, né, que os nossos ouvintes mais antigos devem se lembrar do nome dele. Ele durante muito tempo foi o kingmaker, né, do parlamento israelense, porque ele é da direita secular antirreligiosa, digamos assim, que fala, olha só, os religiosos têm que servir o exército, se todo mundo serve, eles têm que servir também, né? E os ortodoxos, por uma vez, falam, a gente estava aqui antes do Estado moderno de Israel. E então... que o serviço deles é rezar, né, é orar. Enquanto 112 palestinos são mortos, esse é o interesse da mídia local. Porque, quem sabe, mais pra frente o governo não pode cair. Mas por 112 palestinos desesperados por comida, mortos por culpa do exército, nada muda, não internamente. A mídia não se importa, o governo tampouco. Claro, há aqueles que usaram o caso para lançar mais ódio. O ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, que se comporta como um membro da oposição, respaldou os soldados e criticou o gabinete reduzido, do qual ele não faz parte, por enviar ajuda humanitária. O movimento Omdien Bayak, de judeus e árabes, protestou em Tel Aviv contra o ocorrido e exigiu um cessar-fogo urgente. O jornalista Barak Ravid, que hoje mora nos Estados Unidos, ficou chocado com a postura da mídia israelense. Ele lê as manchetes no exterior. Ele também chamou a atenção para o fato de que o governo israelense não ter um plano político para Gaza e esse morticínio ser resultado das forças de Israel atuarem em áreas que não são a sua. Culpou o governo, isentando o exército. Eu discordo parcialmente. Enfim, o fio dele continua mais um pouco, ele divulga lá no fio, né, o episódio do lado esquerdo do muro sobre o massacre em Gaza, né, massacre em Gaza, tensões antes do Ramadã, tá? Fica a sugestão para quem quiser ouvir, tá? Lembrando que todos os integrantes são judeus brasileiros que moram em Israel, têm nacionalidade israelense, tá? Então, assim, não seja babaca com eles, inclusive, eles são nossos amigos, nossos colegas. Então, assim, essa disputa de narrativas sobre o que aconteceu... Gente, as manchetes são absolutamente aterrorizantes, porque as manchetes são assim, confusão e entrega de ajuda humanitária. O Guardian escreveu Food Aid Related Deaths, sabe? Parece que as pessoas morreram por intoxicação alimentar, sabe? Mas é curioso, assim, que o El País, por exemplo, né, que é um veículo conservador da Espanha, colocou, né, que Israel dispara contra uma multidão. Isso, né? Você lembra, o País, a linha editorial deles na Espanha é a direita, o Guardian supostamente é um jornal à esquerda, né? Então, assim, essa disputa de narrativas, ela começa morta. Quero só ver o que vai passar no Fantástico domingo. E só fazendo justiça, a manchete que eu li na abertura do bloco é da Folha de São Paulo. Sim. E, então, assim, o Macron, repito, ele não teria motivo nenhum para usar os termos que ele usou. Os interesses dele seriam o contrário. Ele poderia muito bem fazer um tweet bem estilo Macron mesmo, que é aquele estilo, imagens preocupantes, pedimos por um cessar-fogo e que a ajuda humanitária entre e que todo mundo seja amigo. Né? Aquela coisa bem protocolar, né? Não, repito, o Macron não teria motivo nenhum para usar os termos que ele usou, se ele não foi muito bem brifado sobre o que aconteceu, sobre a origem do que aconteceu. Então, mesmo o governo alemão, né, e a gente já vai falar mais da Alemanha nesse bloco, né, que é um governo que evita ao máximo criticar Israel por razões, né, por razões ligadas ao Holocausto mesmo. Né? Hoje você tem, digamos assim, é uma espécie de tabu na Alemanha você criticar Israel, porque é aquela coisa, olha só, né, nós cometemos o Holocausto, né, a Alemanha cometeu o Holocausto, a Alemanha, né, executou, exterminou 6 milhões de pessoas, né, judeus, então devemos nos ater. Mas o próprio governo alemão disse que o exército de Israel precisa se explicar, tá? Então,
repito, essa disputa de narrativas, essa versão oficial mambembe, tá, do governo de Israel, ela é natimorta, tá, gente? Ela já não faz mais sentido, tá? Ainda duas outras notícias ligadas a esse evento, meu caro Matias. O que você estava comentando, né, sobre a situação famélica da população em Gaza e da desnutrição. Segundo a ONU, 21% das mulheres grávidas que foram atendidas nas primeiras 3 semanas de fevereiro na clínica de Deir al-Balá, que fica no sul da faixa de Gaza, apresentavam desnutrição, tá? E, vamos lembrar, é uma gestante. Uma gestante desnutrida significa uma série de problemas para o feto e para a criança que nascer, tá? E a outra notícia é que hoje o governo dos Estados Unidos anunciou que as Forças Armadas dos Estados Unidos vão entregar suprimentos e comida para a faixa de Gaza pelo ar, né? Em inglês chamado de airdrop, né? Os nossos ouvintes já devem ter visto aquelas imagens ou em filmes, ou então em documentários sobre a Somália na década de 1990, né? Um avião de carga tá voando, ele abre, né, a porta traseira e joga as caixas de paraquedas, né? Todo e qualquer autoridade em questões de ajuda humanitária, de abastecimento e questões emergenciais, que se pronunciou sobre o assunto, tá? Como, por exemplo, o diretor da Cruz Vermelha e tal, falou que isso tem que ser um last of last resort. Tá? Ou seja, deveria ser a última ferramenta possível quando você não tiver nenhuma outra opção. Então também tem um pouquinho aqui de querer jogar para a imprensa, porque, e isso a gente vai começar a falar agora, o governo Joe Biden, né, a campanha Joe Biden, tá vendo, né, que pode ter um preço eleitoral as ações do governo em relação a Israel, tá? E aí, por que a gente vai entrar nessa notícia? Até o massacre que ocorreu, essa era a notícia que ia puxar o bloco, né? Mas no último dia 27 de fevereiro, meu caro Matias, o primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo, o chefe de gabinete da autoridade palestina, o Mohamed Shtayyeh, e todo o seu gabinete renunciaram em massa, tá? Por quê? E isso, para mim, é um sinal muito importante de ficar de olho. Tá? Ele era o primeiro-ministro da Palestina desde abril de 2019, ele continua sendo o primeiro-ministro da Palestina de forma interina, tá? Ele esteve presente nas negociações na Espanha, nas negociações em Oslo, no início da década de 1990, ele é uma figura tradicional da autoridade palestina, tá? E nós tivemos essa renúncia em massa. Vamos fazer uma cronologia aqui dessa semana. No dia 24, os Estados Unidos, o governo Joe Biden, finalmente, depois de quase 4 anos, né, reverteu o reconhecimento feito durante o governo Trump de que os assentamentos israelenses na Cisjordânia são reconhecidos pelos Estados Unidos, né? Então, agora o governo dos Estados Unidos voltou a classificar esses assentamentos como ilegais. Medida puramente simbólica, tá? Não vai resultar em nada na prática. Mas isso foi o começo da semana. Aí nós tivemos, no dia 24 de fevereiro, o ministro israelense Amihai Eliyahu afirmando que o presidente Joe Biden está levando Israel ao desastre porque a criação de um Estado da Palestina ao lado de Israel levaria a um novo holocausto. Ele usou um tempo verbal, não que Joe Biden quer levar, vai levar, pode, ele falou está levando. Tá? Ou seja, algo já estaria ocorrendo. Mas isso também pode ser da tradução, né? Enfim, tem razão. O gerundismo é muito forte. Você tem razão. Uma ótima observação, você tem razão. Infelizmente não sabemos hebraico, né? Eu já falei isso aqui. Muitas vezes essa questão de você compreender o original é importantíssima, porém eu tenho uma séria dificuldade
em aprender outros alfabetos. Parece que o meu cérebro ele só tem capacidade para um. Então eu já pensei em estudar hebraico, já pensei em estudar árabe, já pensei em estudar russo. Recentemente o Heitor tentou me convencer a estudar armênio, mas parece que o meu cérebro só consegue entender um alfabeto, tá? Então peço desculpas. Inclusive você aí que tem filho pequeno e tal, e especialmente você que, né, nosso ouvinte que é casado com uma pessoa de outra nacionalidade e tudo mais, aproveita logo na primeira infância, porque é aí que facilita, entendeu? É uma esponja. Então introduz outro alfabeto, a criança vai decolar. Voltando. Dia 25, o Qatar anunciou que vai receber delegações de Israel e do Hamas para continuar a negociação por uma troca, por uma libertação dos reféns. Dia 26, então, veio a renúncia, tá, do gabinete da Autoridade Palestina. No mesmo processo, no dia 26, o governo israelense falou que tem planos de retirar civis de Gaza, civis da região de Rafah, para eventualmente continuar a sua ofensiva. No mesmo dia, uma imagem que circulou bastante, o Joe Biden tomando ali uma casquinha, né? Como quem não quer nada. Assim. Isso, com o apresentador Seth Meyers, disse que espera um cessar-fogo até a próxima segunda-feira, dia 4 de março. Inclusive, nessa ocasião, né, foi organizado um protesto, inclusive uma das organizações por trás era o Jewish Voice for Peace, no qual vários manifestantes foram detidos, né, inclusive a atriz Hunter Schafer, da série Euphoria. No dia 27, o embaixador da Palestina no Reino Unido, o Hussam Zolot, na verdade não é embaixador, né, é um representante, né, porque, né, teoricamente não são as mesmas relações, enfim, disse que Catar e Egito vão participar das negociações para formar um governo tecnocrata palestino. E, no mesmo dia, nós tivemos a chegada de uma delegação do Hamas e uma delegação do Fatah, né, o principal partido da Autoridade Palestina, em Moscou, para discutir a formação de um governo de união nacional palestina. Então, por que a gente fez aqui essa breve cronologia? Nós temos, numa mesma semana, autoridades israelenses falando de pressão do governo Joe Biden, autoridades israelenses dizendo que querem agir com cautela no sul da faixa de Gaza, o Joe Biden dizendo que espera um cessar-fogo em breve, Egito e Catar anunciando que estão realizando conversas com os atores palestinos e entre os atores palestinos e Israel, uma delegação chegando em Moscou e tudo isso depois da renúncia do governo palestino. Ou seja, nós podemos ter nos bastidores nesse momento o governo dos Estados Unidos, movido especialmente pelos seus interesses eleitorais, pressionando para a criação de um governo de unidade palestino, pensando ou no futuro da faixa de Gaza, ou numa eventual nova negociação para pressionar, né, o reconhecimento da Palestina. Lembrando, o governo dos Estados Unidos é o governo que mais tem ferramentas para pressionar Israel. O orçamento de defesa israelense depende em muito da contribuição dos Estados Unidos, tá? Então, nós temos uma série de movimentos que, se olhados isoladamente, não parecem muita coisa. Mas se a gente olhar por fato que eles ocorreram todos num prazo de 6 dias, são indícios de que algo grande de bastidores pode estar sendo articulado, tá? Como um governo de união nacional palestino e, usando as palavras do embaixador palestino no Reino Unido, né, um governo tecnocrata. O que ele quer dizer governo tecnocrata? Um governo que os Estados Unidos vão olhar e falar, esses caras aqui são moderados, né? Então você tem caras aqui que estão ocupando suas áreas porque são bons nelas, são formados nelas, e não por questões históricas ou questões das suas bandeiras de luta pela libertação na Palestina, que, claro, tá, não espere uma guinada de 180 graus no governo Joe Biden também, tá? Não, mas em ano de eleição. Isso, a gente vai ter uma guinada de 5 graus, 10 graus ali, tá? Então, todas essas notícias colocadas nesse contexto, como eu disse, são indício de algo que pode ocorrer, tá? Porque são muitas conversas ao mesmo tempo,
a notícia dessa renúncia, tá? O Joe Biden falar. Aí o Joe Biden se pronunciou esses dias dizendo também que as ações de Israel estão fazendo o país perder apoio internacional, né? O Netanyahu, já falamos aqui várias vezes, né? O Netanyahu mantém a guerra pela sua própria sobrevivência política, tá? Uma pessoa que pensasse no seu estado, no seu governo, já teria negociado, tá? Porque, vamos lembrar, todos os reféns israelenses, tirando 2, foram libertados via negociação, não via ação armada, e está custando bastante a imagem internacional de Israel do governo Netanyahu. Falando em imagem internacional, essa semana tivemos, né, mais um capítulo na atual crise diplomática entre Brasil e Israel, né? Na ONU, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, afirmou que Israel está realizando uma punição coletiva, né, contra os palestinos e que tem um regime de apartheid, tá, dentro do país. Depois, no dia 27, o Lula disse que nas suas declarações na Etiópia ele não utilizou a palavra holocausto, tá? Ele disse que, primeiro, eu não disse a palavra holocausto. Holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não minha, tá? De fato, ele não usou a palavra holocausto, a gente falou isso, né? A gente repetiu a fala dele no dia, mas ele falou, né, quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula, quando Hitler resolveu matar os judeus, qual o nome que se deu a isso? Né? Então, assim, virou uma questão semântica. Ele, o Lula, no caso, na quarta-feira, na Guiana, voltou a usar o termo genocídio, tá? Falou, genocídio na faixa de Gaza afeta toda a nossa humanidade, tá? Porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma mais uma vez a preferência pelos gastos militares em vez de investimentos no combate à fome, na Palestina, na África, na América do Sul e no Caribe, tá? O chanceler de Israel, né, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, essa semana, né, satirizou o fato de que o Lula não, né, disse não utilizar a palavra holocausto e usou uma imagem, né, caricata do Lula nas suas redes sociais e também meteu o bedelho nas manifestações pró-Bolsonaro, né, que ocorreram no domingo, dia 25, celebrando a presença de bandeiras israelenses, né, na manifestação. Inclusive com pentagrama. Pois é, teve uma com pentagrama e teve, né, Israel é um país cristão, né? Depois o Lula, ontem, quinta-feira, dia 29, ainda em Georgetown, disse: todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está ocorrendo na faixa de Gaza, da mesma forma que fomos contra os atos terroristas do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não quer e não tem contencioso com nenhum país do mundo. Tá? Então, voltou a frisar uma posição de neutralidade. Hoje, sexta-feira, dia 1º, agora em São Vicente Granadinas, disse que o que está ocorrendo na faixa de Gaza é uma carnificina e pediu o fim da matança. Tá? Ele não utilizou o termo genocídio dessa vez, porém propôs, né, que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acione o Conselho de Segurança. O Guterres estava presente, inclusive, tá, na cúpula da CELAC, para votar um cessar-fogo e pediu ao Japão que trate a pauta com urgência. Por que o Japão? Porque o Japão assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança hoje, dia 1º de março. Tá? Para o mês de março, é o Japão que vai assumir a presidência rotativa. Lembrando que Japão, Brasil são dos países não permanentes que mais vezes ocuparam assentos, e Japão, Brasil, Alemanha e Índia têm o compromisso de, quando um está no Conselho de Segurança e os outros não, apoiarem-se mutuamente. Não apenas na ideia de a reforma do Conselho de Segurança, mas também na ideia de apoiar as pautas quando eles estão ausentes. Tá? Então, olha só, o Japão, meu caro Matias, passou esse ano, né, entra no seu 24º ano como integrante do Conselho de Segurança da ONU. É o país não permanente, ou seja, descartando as duas repúblicas chinesas e descartando, né, a questão soviética, depois Rússia, que mais passou tempo, e seguido do Brasil com 22 anos.
a Índia com 16, a Alemanha com 12, tá? A Argentina tem 18 anos nesse processo, aqui vem logo, né? O pódio é Japão, Brasil, Argentina, seguidos de Índia, tá? E aí Colômbia e Paquistão empatados. E também em relação à América Latina e Israel, né? Saindo do Brasil, o governo da Colômbia, né? O Gustavo Petro agora passou a utilizar o termo genocídio, tá? Ele disse que pedindo comida, mais de 100 palestinos foram assassinados por Netanyahu. Isso se chama genocídio e nos lembra do Holocausto. Mesmo que as potências mundiais não gostem da comparação, tá? E o governo Petro, da Colômbia, também anunciou que vai suspender todas as compras de equipamentos militares e de inteligência de Israel. E também, falando da Colômbia, a chancelaria local convocou na última quarta-feira o embaixador de Israel no país, o Gali Dagan, por conta, né, de uma troca de farpas entre ele, o diretor da Agência de Impostos e Aduana Nacional, né? A Receita. A Receita colombiana. E ainda falando de América do Sul, né, a chancelaria uruguaia pediu que se investigue de maneira exaustiva o ocorrido no norte de Gaza, né, fazendo referência ao episódio que a gente citou na abertura deste bloco. Essa semana tivemos a conclusão das apresentações orais, tá, do caso, né, que a gente mencionou 2 semanas atrás e semana passada, né, das consequências legais sobre as políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. Teve um ouvinte que perguntou no Twitter por que eu destaquei Jerusalém Oriental na fala. Na verdade, não sou eu que destaquei, infelizmente eu não anotei o ouvinte. É que vamos lembrar, Jerusalém, do ponto de vista do direito internacional, se a gente pensar o direito internacional puro, digamos assim, Jerusalém não é de ninguém, tá? Quando você tem a partição do mandato britânico da Palestina em 1947, você tem a criação do Corpus Separatum, em que Jerusalém e as regiões adjacentes não seriam de ninguém, seriam administradas pela ONU devido à sua importância cultural para toda a humanidade. Tá? Então, quando os documentos da ONU tal mencionam questões de Jerusalém, normalmente Jerusalém é frisada, é colocada como uma adição. Então, territórios palestinos ocupados e Jerusalém Oriental. Por quê? Porque Jerusalém Oriental, lembrando, Jerusalém Oriental é um negócio que não existe, tá, gente? Jerusalém Oriental é um negócio que foi criado, né, a partir do cessar-fogo em 1948. E né, que dura até 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Então, quando se menciona Jerusalém, sempre se coloca como essa parte, tá? Porque, repito, pelo direito internacional, Jerusalém não seria de nenhum dos países envolvidos, tá? Então, essa semana tivemos a conclusão das apresentações orais, tá? E um levantamento, tá, feito pela Human Rights Watch no seu press release, colocou que dos países que fizeram suas apresentações orais, tá, dos 52 países que fizeram suas apresentações orais, 26 usaram o termo apartheid, tá, para classificar as ações israelenses em relação a palestinos. Lembrando que esse é um caso consultivo na CIGI, tá, porque foi provocado pela Assembleia Geral da ONU. Então, o que significa consultivo? Que a CIGI vai emitir uma conclusão, uma recomendação, tá, mas que se você não seguir, você não vai ser punido, então ninguém vai se seguir. Ela vai ter um impacto de constrangimento apenas. E também a Nicarágua, hoje, sexta-feira, dia 1º, no caso do genocídio da África do Sul, tá, denunciou a Alemanha como facilitador do genocídio. E alguns dos nossos ouvintes vão se lembrar do nosso primeiro programa do ano, quando a gente explica os principais pontos do caso da África do Sul contra Israel na CIGI, em que a gente falou:
olha só, gente, as posições de países como Alemanha, Reino Unido, as posições das potências não podem ser levadas como um apoio ou uma condenação, porque elas também são motivadas pelos seus próprios interesses. E os países que fornecem armas para Israel não vão aceitar uma denúncia de genocídio por temerem que eles sejam eles mesmos depois classificados como facilitadores de genocídio, porque eles fornecem armamento. Dito e feito, tá? E, ainda na questão do direito internacional, o novo governo neozelandês classificou o Hamas como um grupo terrorista, tanto ao braço armado, as Brigadas Al-Qassam, quanto o partido político Hamas. Tá? O Hamas, como um todo, foi classificado como grupo terrorista pela Nova Zelândia. Tá? Lembrando que tem países que classificam apenas o braço armado, tem países que classificam como um todo, como é o caso dos Estados Unidos, e agora a Nova Zelândia. Vamos falar agora, meu caro Matias, da fronteira entre Israel e Líbano, rapidamente, já que no último dia 26, segunda-feira, a Força Aérea Israelense realizou uma operação no Vale do Bekaa. Tá? O Vale do Bekaa é uma região que fica na parte leste do Líbano e ficou muito conhecido pelos combates durante a Guerra Civil Libanesa, especialmente pós-82. E foi a operação aérea israelense mais adentro território libanês desde o 7 de outubro. Segundo a Força Aérea Israelense, eles atingiram um compound, um quartel, ali, uma base do Hezbollah. E, em represália, no dia seguinte, o Hezbollah disparou 60 foguetes contra a faixa de Gaza. Já falando do Golfo de Aden, meu caro Matias, 3 breves notícias também. Tá? Uma delas é que o governo dos Estados Unidos alertou sobre um possível desastre ambiental, já que um navio petroleiro chamado Rubimar, que tem bandeira de Belize, é de propriedade do Reino Unido, foi atingido e ele está soltando óleo na água. Tá? Ele não afundou, mas ele está soltando óleo na água e pode causar um desastre ambiental. Nessa semana tivemos mais ataques aéreos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra alvos Houthis no Iêmen, e um navio alemão, a fragata Hessen, abateu 2 drones Houthis, se tornando a primeira participação ativa alemã nessa operação no Golfo de Aden. Vamos para os Estados Unidos, meu caro Matias, com uma notícia. Assim, a gente não costuma muito fazer isso, mas é importante. Um alerta, tá? Nos próximos minutos, a gente vai falar de uma pessoa tirando a própria vida, tá? Então, isso pode ser um assunto um pouco perturbador, isso pode ser um assunto delicado para muitas pessoas, então recomendo, se for o seu caso, tá? Você avança aí alguns minutos no programa, tá? Não vai ter, enfim, tá, né? Fica a recomendação. No último dia 25 de fevereiro, um militar da Força Aérea dos Estados Unidos, de 25 anos de idade, o Aaron Bushnell, ele se imolou, né? Ele colocou fogo em si mesmo, em frente à embaixada israelense em Washington. Tá? Ele transmitiu tudo isso numa plataforma de vídeo. Ele disse que ele estava protestando contra o que as pessoas estavam passando na Palestina na mão dos seus colonizadores e que ele não seria mais cúmplice de um genocídio. Ele gritou Free Palestine, né, Palestina livre. Um integrante do Serviço Secreto dos Estados Unidos o abordou com uma arma nesse processo, e outros 2 tentaram apagar as chamas, porém não conseguiram agir a tempo, e ele morreu. Tá? Foi a segunda pessoa que realizou um protesto desse tipo, né, desde o 7 de outubro. A anterior foi uma professora que colocou fogo no seu próprio corpo em frente ao consulado israelense em Atlanta, em dezembro. Tá? O Aaron Bushnell, ele foi criado numa comunidade cristã e ele trabalhava, como a gente mencionou, né, na Força Aérea dos Estados Unidos, em cibersegurança. Então começou uma especulação de que ele teria tido acesso, né, ou que ele teve acesso a informações
sensíveis, delicadas ou bastante perturbadoras, enfim. Já começaram teorias da conspiração, inclusive, sobre o que ele teria tido acesso ou não. Ele determinou que a sua poupança, né, o dinheiro que ele tinha guardado, fosse todo doado para uma organização que cuida de órfãos palestinos, inclusive. E outra coisa que ele disse foi que muitos de nós gostam de se perguntar: o que eu teria feito se eu estivesse vivo durante a escravidão? Ou no sul do Jim Crow, né, o sul segregacionista? Ou apartheid? O que eu faria se o meu país estivesse cometendo genocídio? Ele fala o meu país, ou seja, Estados Unidos. A resposta é: você está fazendo agora mesmo. E um outro detalhe é que ele cometeu esse ato fardado. Tá? Ele estava usando a farda, né, o farda de serviço dele no caso. Tá? E falando em informação, né, também foi divulgado essa semana, tanto pelo Pentágono quanto pelo secretário de Defesa, o Lloyd Austin, de que mais de 25 mil mulheres e crianças foram mortas em Gaza desde o dia 7 de outubro. E aí depois eles retiraram a nota do ar, enfim, tentaram disfarçar, dizendo, não, esse é um dado do Hamas e tal. Enfim, esse é um caso, como eu disse, bastante sensível e que, infelizmente, ao meu ver, ele está gerando mais teorias da conspiração do que uma repercussão mais empática, né? Aí, meu caro Matias, no último sábado nós tivemos o Festival Internacional de Cinema de Berlim, né, que também é conhecido como Berlinale, em que o documentário No Other Land, tá, venceu o prêmio de melhor documentário. O filme é co-dirigido pelo israelense judeu Yuval Abraham e pelo palestino Basel Adra, que em 2022, inclusive, ele foi filmado sendo espancado por soldados israelenses, enquanto ele estava filmando soldados israelenses demolindo uma casa na Cisjordânia. Tá? O documentário se passa justamente em Masafer Yatta, que fica na Cisjordânia. E o que aconteceu? Os dois receberam o prêmio e na cerimônia nós tivemos uma manifestação pedindo para que a Alemanha retire o seu fornecimento de armas para Israel. E os dois discursaram em conjunto, tá? E o Yuval Abraham, ele fez o discurso dizendo, dentre outras coisas, que o país dele passa por uma situação de apartheid, tá? Ele falou assim: eu estou em solo alemão como filho de sobreviventes do Holocausto e peço por um cessar-fogo, tá? Ele disse que, ele falou assim: eu vivo sob lei civil, e ele, né, apontou pro Basel Adra, vive sob lei militar, tá? Enfim, foi um discurso bastante incisivo, bastante sensível, e ele e alguns representantes do festival foram acusados de serem antissemitas. Sim, isso... Inclusive por autoridades alemãs. Isso, mas assim, o diretor de cinema israelense judeu, Yuval Abraham, que o nome dele no Twitter, a bio dele no Twitter, inclusive, está em hebraico, foi acusado de ter feito um discurso antissemita. Ele recebeu ameaças de morte em Israel. Ele disse que... Ele cancelou o voo de volta. Isso, ele postou também no Twitter. Ele escreveu assim: a right-wing Israeli mob, tá? Então um grupo de direita israelense foi até a casa da minha família ontem para procurar por mim, ameaçaram minha família, que tiveram que fugir para outra cidade no meio da noite. O festival, como eu disse, foi acusado de ter sido antissemita. E, para mim, assim, outra coisa surreal foi que a ministra da Cultura, né, alemã, estava presente no festival, a Claudia Roth, e depois ela publicou no Twitter também, o gabinete dela publicou, que ela aplaudiu apenas o Abraham.
Ela não, os aplausos dela não eram para o diretor palestino, embora os dois estivessem no palco ao mesmo tempo ganhando o prêmio pela mesma obra, tá? E, ela quis se justificar. Pois é. Porque a gente já tratou disso em outras oportunidades, do uso, né, da causa palestina pela extrema-direita alemã, sobretudo grupos neonazistas, né? E, sendo justo, tem outros dois produtores, tá? Outros dois responsáveis pela obra. Outro árabe palestino, o Hamdan Balal, e uma israelense judia, a Raquel Zor. Tá? Então são 4, porém apenas 2 estavam presentes no festival e receberam o prêmio de melhor documentário. Tá? Então, assim, uma situação surreal. Outras 2 notícias ligadas a Israel. Tivemos eleições municipais, tá? no último final de semana. E os partidos religiosos israelenses foram os maiores vencedores. Tá? Ainda não temos todos os resultados, tá? Mas principalmente em Jerusalém, a maioria dos assentos foram para os partidos de direita e partidos religiosos. E a outra notícia é que no fim da tarde de quinta-feira, dia 29, início da noite, um grupo, tá, de colonos ortodoxos judeus entrou em território da faixa de Gaza, tá, e anunciaram que querem reconstruir o assentamento de Nisait, tá, que foi um dos assentamentos israelenses desmantelados quando Israel se retirou da faixa de Gaza em 2005. Tá? Eles adentraram cerca de meio quilômetro dentro da faixa de Gaza, quando foram então detidos por soldados e levados de volta para o território israelense, porém, pelo menos 9 militantes, tá, desse grupo estariam ainda dentro do território da faixa de Gaza. E para a gente fechar, meu caro Matias, outras notícias da região. O ex-presidente da Tunísia, Monsef Marzouki, foi condenado a 8 anos de prisão, né, como parte das políticas do atual presidente ditador Kais Saied de sufocar toda e qualquer oposição. A Mariam Sharif, a filha mais velha do Nawaz Sharif, ela foi eleita a ministra-chefe, né, que é como se fosse a governadora do Punjab, tá? A província de Punjab, que é uma das principais do Paquistão. Ela se torna, então, a primeira mulher a ter esse cargo na história do país. É muito curioso se você pensar que o pai dela, né, o Nawaz Sharif, era um dos principais oponentes da Benazir Bhutto, que foi a primeira mulher a ser primeira-ministra do Paquistão. Recomendar, tá, meu caro Matias, o trabalho que a Folha de São Paulo está fazendo, especialmente a Fernanda Perrin, tá, com uma série de matérias sobre Guantánamo. Ela, inclusive, entrevistou um ex-detento em Guantánamo, o iemenita Mansour Addaif, que ficou preso, né, por 14 anos sem nunca ter sido formalmente acusado de nada. Então, recomendar essa série de matérias sobre Guantánamo, tá, da Fernanda Perrin, que é correspondente da Folha nos Estados Unidos. E, finalmente, ir para o Irã, já que hoje, né, tivemos as eleições para a Assembleia Consultiva Islâmica, né, que é o parlamento sem grandes poderes, né, a Câmara Baixa do parlamento iraniano, e também no Irã, também hoje, o artista, né, o cantor Shervin Hajipur, que é oposicionista, crítico do governo, que foi premiado com o Grammy de melhor música para mudança social. Ele foi hoje condenado a 3 anos de prisão, e como parte da sentença ele precisa escrever música anti-imperialista.